que o sujeito que codificou o Espiritismo também se chama Allan, porque meu pai lia esse livro quando era jovem, e um dia ele falou que se tivesse um filho, ele se chamaria Allan. E 10 anos depois ele se casou com a minha mãe, ela engravidou, e o Allan, como se fosse uma profecia, surgiu, né? A gente gosta de fazer essas coisas. Eu falei para a primeira namorada que eu tive, que quando eu tivesse um filho ele se chamaria Miguel Ângelo, o nome dos meus dois avós. Um era Miguel, outro era Ângelo. Agora com 51 anos eu tive um filho, e é Miguel Ângelo. Eu saberia, não sei como eu saberia disso, mas enfim, deu certo. Eu gosto de falar um pouco de mim, antes de começar a palestra, que as pessoas vão entender de onde está vindo essa fala, né? Eu hoje sou professor de uma escola, dou aula no ensino médio, mas eu não sou professor há muito tempo, só há 20 anos. Antes eu trabalhava no transporte público, eu trabalhava na FIPLAN, eu era fiscal encarregado de tráfego, e eu cuidava de um monte de pessoas, e vendo as injustiças que aconteciam com essas pessoas, eu acabei me envolvendo muito com o movimento sindical, com associações. Então já foi uma militância pelos mais carentes nesse momento. E um belo dia eu peguei um livro para ler, eu gosto de ler, peguei um livro para ler e ele falava de filosofia. E eu fui lá e fiz o curso de filosofia. Hoje eu sou professor de filosofia, sou professor de sociologia, sou professor de antropologia. E quanto mais eu estudo, mais eu entendo que a doutrina espírita é um caminho que a gente tem que conhecer. Por quê? Porque foi onde eu encontrei as respostas, né? O nosso tema de hoje é amai os vossos inimigos, o duelo e o ódio sob a luz do Evangelho. Eu encontrei uma tradução para o texto que eu ia dar aula aqui, e eu procurei outras fontes para traduzir esse texto. O primeiro fala sobre o duelo e o outro fala sobre o ódio. O que é o duelo? O duelo é o revanchismo. São as disputas que nós estamos prontos a realizar no nosso dia a dia. O cara que passou por você no trânsito, você quer disputar, você quer chegar na frente dele, você bate boca com aquele cara. A fila do banco, uma pessoa que quer chegar na sua frente. E outras situações diversas. Então, essa coisa de disputar e sair vencedor, ela não tem vencedor. O dia a dia da gente, ele é muito dinâmico. A nossa existência é longa para tanta dinâmica. Se a gente for levar a nossa vida em frente, tendo duelos diários, instantâneos, a cada hora temos um duelo, a gente vai se perder. A gente não vai amar. A gente vai começar a fazer crescer dentro de nós uma obsessão pela disputa, pelo ódio, pela ganância, pelo ego. São coisas ruins, não é? O outro capítulo vai falar sobre o ódio, que é exatamente o que foi semeado e que vai aparecer depois, dentro de cada um de nós. São os sentimentos ruins. Quando ele fala ódio, ele vai falar de todos os sentimentos ruins. Eu estava escutando uma palestra um dia desse, e a palestrante ela usou uma historinha, uma fábula, para explicar um pouco disso, né? Ela falou que um menininho de uma tribo indígena foi falar com o seu avô, que era um ancião dessa tribo, e o menininho perguntou para o avô: vovô, o que eu faço para ser um homem bom? Uma boa pergunta, né? O avô, muito sábio, falou: olha, todo ser humano tem dentro de si dois lobos. Um lobo muito bom e um lobo muito mau. O lobo mau é a inveja, é a vaidade, é a ganância, é o ódio, é a raiva, é a ira. O lobo bom é o amor, é a caridade, é a fraternidade, é a empatia, é o respeito.
você vai se tornar um homem bom, ou melhor, você vai se tornar o ser humano que está de acordo com cada lobo que você alimentar. Se você alimenta o lobo bom, se você nutre o lobo bom, você se torna um ser humano bom. Se você nutre o lobo mau, você se torna um ser humano mau. Amar é nutrir o espírito, para que nos tornemos bons. No Evangelho, depois dessa frase maravilhosa para a gente começar, né? Nós temos a frase: o amor apaga as ofensas, o ódio as perpetua. Quem tem ódio não esquece, fica remoendo, não dorme, fica com depressão, fica com ansiedade. Quem ama, apaga, perdoa e vive bem. O objetivo da palestra hoje é causar uma reflexão sobre a inutilidade do ódio e a farsa da honra sustentada pelo duelo. Esse aqui é o contexto do capítulo 12. Ok? E aqui nós temos já a nossa primeira fala. O duelo como expressão do orgulho ferido. A falsa honra que conduz à violência. Os espíritos superiores condenam o duelo. Assassínio com consentimento social. Parece que essa palestra ela é uma fala muito pertinente no nosso tempo. Não sei se vocês já começaram a perceber o mundo onde nós estamos vivendo, supostamente mais evoluídos do que outros momentos, né? Um mundo em que esse duelo, essa violência, esse assassínio com consentimento social está acontecendo muito no mundo. Tem um antagonismo de forças contrárias no nosso mundo hoje. Se nós queremos tornar o mundo um lugar melhor para se viver, nós temos que nos tornar uma única força, nós temos que nos tornar uma única fala, que é o amor, não é? Essa dualidade que tem no mundo hoje, azuis e vermelhos, republicanos, democratas, direita, esquerda. Gente, nós podemos dar nomes diferentes para tudo isso, vai continuar sendo um duelo. Vai ser sempre uma disputa. O que nós temos que fazer? Nós temos que evoluir. Não sei se vocês sabem disso, né? E eu conversava com um professor de biologia lá da escola. Ele já é um senhor de idade, ele já tem 70 e poucos anos, e ele é ateu. Aí eu pergunto para ele: professor Machado, você é ateu? Aí ele fala brincando: graças a Deus. E ele fala graças a Deus brincando, né? Aí eu falo: por que você é ateu? Ele falou: porque eu sou uma pessoa que acredita muito na teoria de Darwin, teoria de evolução das espécies. E eu falei para ele, você já ouviu falar nesse cara aqui, ó, no Allan Kardec? Que é o Denizar Hipólito, né? Ele ganhou o nome de Allan Kardec instruído pelos espíritos. Ele também era um professor, né? Eu falei: você já ouviu falar desse cara aqui? Não. Eu falei: esse Allan Kardec aqui, ele é contemporâneo do Darwin. E são dois espíritos elevados que receberam formas diferentes de falar sobre nós, seres humanos. Do ponto de vista da biologia, nós evoluímos de um ser medíocre, pequenininho, que não entendia o mundo em que vive, e passa a se tornar um ser racional, que faz coisas maravilhosas. Olha quantas coisas maravilhosas que nós fazemos. E o Allan Kardec, ele recebeu a instrução dos espíritos para falar isso do ponto de vista religioso. Olha, nós temos espíritos que são inferiores e que, para se tornarem superiores, precisam reencarnar, precisam perdoar, precisam subir essa escada, degrau por degrau. Vamos pensar a evolução como uma escadaria, né? Cada degrau que você passa, você se torna melhor. A evolução das espécies do Darwin também fala disso, sempre do inferior para o superior. E vamos subindo. E aí ele ficou parado, uma pessoa já de idade, eu dei aula para ele, né? Ele ficou parado e falou: muito curioso isso. Eu falei: então vou te emprestar. Ateu está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ele é ateu. E ele fala para mim que é formidável. Ele falou que é formidável. Ele falou: isso aí explica
É a evolução do espírito humano, o espírito que estava naquele homem que morava na caverna, que não sabia nem falar, e a evolução desse espírito que chega nesse homem que está aqui em pé falando. Não explico perfeitamente? Não é? Então, esses espíritos superiores condenam esse duelo. Por quê? Esse duelo não eleva, ele inferioriza, ele nos diminui. Se o nosso processo é subir essa escadaria degrau por degrau, quando temos o ódio, quando fazemos o uso da violência, nós descemos. Por que nós descemos? Porque nós exterminamos uma outra existência. E aquela existência que foi interrompida, ela volta para fazer uma coisa que ela deveria estar fazendo agora, para evoluir. Toda reencarnação é progressiva, toda reencarnação é para frente, é para o melhor. Né? Não existe reencarnação para nos tornar piores. Já até pensaram nisso durante a história, Pitágoras, por exemplo, Platão, por exemplo, mas os espíritas, realmente, eles acreditam, a partir do Allan Kardec, e isso está na doutrina, né? Que toda reencarnação ela é progressiva, é sempre para o melhor. Então temos que fazer um bom uso dessa existência. Nós temos que fazer um bom uso dessa casa. O que a gente faz para a nossa casa se tornar boa? O que a gente faz para a casa da gente se tornar boa? A gente não limpa, não pinta as paredes, não cuida do telhado, não cuida do chão. O que a gente faz? A gente lava, limpa, preserva, pinta de novo, cuida, não é? A gente tem que fazer manutenção? Essa é a nossa casa. Nós temos que fazer essa manutenção para esse espírito que habita a nossa casa viver bem. Sem nenhum tipo de necessidade. Ok? E viver bem também não é viver de uma forma bélica, brigando com os outros. É sempre falando em torno do amor, da caridade. Nós temos aqui, já no início do capítulo 5, que fala do duelo, eu separei uma partezinha que é fundamental. Quer ver? Tópico 5. A primeira frase do tópico. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos. Por que o espírita tem outro tipo de indulgência? O que é indulgência, gente? É o perdão, né? O que o espírita tem? O espírita tem essa indulgência por quê? Porque o espírita não acredita que só o que está encarnado que é o seu inimigo. Há também no mundo espiritual inimigos que não são visíveis, mas que estão pesando, estão torcendo para que você não progrida, para que você não evolua. E a esses nós desejamos o bem, nós rezamos, nós fazemos uma prece, nós pedimos em nome deles. Eu me tornei espírita porque com 19 anos eu não conseguia dormir durante a noite. Chegava na minha cama e fazia assim. E a porta trancada, porque eu já tinha medo de ser alguém fazendo uma brincadeira comigo. A porta trancada, eu acendia a luz e não entendia por que aquilo. Então eu ficava acordado. Eu escutando música, ligava na rádio. E aí eu fui apresentado lá no INEAI. Me receberam lá na casa. Eu fui para uma sala onde os médicos estavam fazendo a oração. Fui apresentado. E eles conversaram com esse irmão lá. Era um obsessor de outras vidas. Que não queria me ver bem nessa encarnação. E pasme, eu passei por muitas coisas ruins nessa encarnação, sem saber. Com 7 anos tive meningite. Fiquei internado com 7 meninos. 6 morreram. Só eu que sobrei. Eu peguei todas aquelas doenças infantis que as crianças pegam. Com 30 anos sofri um acidente de carro. O carro capotou e eu parei atrás dos 2 bancos, do motorista e do passageiro, sem respirar. Vi uma viatura do bombeiro atrás, me reanimou. Em 2016 tive 2 AVCs, o segundo dentro do hospital. 11 dias na UTI, entubado, acordei bonzinho, mexendo tudo.
Eles queriam me levar para o outro lado. Queriam ou não? Várias vezes. Mas as preces da minha mãe, as preces do meu pai, dos meus parentes, reparam nisso. O poder da oração, o poder da prece é imensurável. O amor é uma coisa imensurável. Não temos que retribuir o amor com nenhum outro sentimento, só com amor. A atualidade do tema. O duelo moderno são as discussões, as brigas, ofensas online. Temos várias formas de duelar hoje com as pessoas. Discussão por causa de time de futebol. Tem gente morrendo por isso? Tem. Porta de estádio, tem ou não tem, gente? Vocês acompanham noticiários? Briga por política, da mesma forma. Briga por dinheiro. Som alto, o cara desce para reclamar, o outro vai lá e dá um tiro nele. Briga no trânsito, da mesma forma. Aqui em Brasília está repleto disso, né? E tem pessoas que não aceitam como o outro é. Se o outro tem um cabelo black power, eu não gosto desse tipo de cabelo. Problema seu. Não é? Tem uma pessoa que se veste de uma forma que eu não gosto. Problema seu. Tolerância. O que é tolerância? É o respeito. É o respeito aplicado. É o respeito na prática da tolerância. Ok? Substituir o impulso de vingança pelo silêncio, pela oração. Quer falar uma coisa que ofende o outro? Pare, pense, faz uma oração, falando, deixa eu tirar esse sentimento ruim, deixa eu tirar esse pensamento ruim de dentro de mim. Olhe, não é? Teve um cidadão na história, acho que vocês já ouviram falar, Sócrates. Já ouviram falar em Sócrates? Não foi o que jogou no Corinthians. Esse corintiano aqui não é o que jogou no Corinthians. O que jogou no Corinthians, o pai dele colocou o nome por causa do outro Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego do século V a.C. Ele viveu 500, 480 anos antes de Cristo. E o Sócrates era uma figura muito curiosa. Primeiro, ele não tinha amor às coisas materiais. Certo dia ele estava andando na feira, e a feira era o shopping center da época, né? E um opositor dele, lá que não gostava dele, olhou e falou: andando na feira, Sócrates, o que fazes aqui? Ele falou: estou olhando para todas as coisas que não preciso para ser feliz. Boa, né? E o Sócrates, ele ensinava aos jovens a viver de acordo com o bem. Quem procura o bem é sábio, quem procura o mal é ignorante. Os poderosos da época odiaram essa ideia do Sócrates. Por quê? O Sócrates encorajava os jovens a pensar, a refletir, a substituir esse impulso de vingança pelo debate, pela palavra. Por que a vingança era boa? Porque aqueles jovens estavam sendo preparados para serem guerreiros. E o Sócrates falava: não é preciso ser guerreiro, é preciso ser um sábio. Sócrates foi condenado à morte. Ele foi julgado, ele se defendeu no julgamento. E mesmo sendo muito bom na sua defesa, mesmo assim ele foi condenado à morte. Ele foi condenado a tomar um cálice de cicuta, que é um veneno poderosíssimo. E ele podia recusar, ele podia não tomar esse veneno se ele falasse que aquelas palavras dele não valiam nada. E ele podia se refugiar em uma outra pátria. Ele falou: não me acovardo diante da acusação. Em outra pátria, talvez eu seja morto também, porque o que eu falo aqui ofende os poderosos. E se a minha sina é ser morto por vocês, que seja. E no finalzinho ele fala o seguinte: tem um livro do Platão chamado Apologia de Sócrates, que fala sobre isso, sobre essa história. E no final da sua fala ele pergunta o seguinte: estou eu aqui, condenado à morte, pronto para ir para o mundo do além. Vocês estão para ficar aqui e conviver com a culpa. Quem vai para um lugar melhor?
ele deixa essa pergunta aberta. É lindo isso. Tá? Essa foi uma das inspirações para o cristianismo. Não sei se vocês sabem disso, mas o cristianismo tem uma inspiração filosófica que é socrática, platônica, aristotélica. Os padres estudaram esses 3 autores para formular todos os dogmas, todas as doutrinas cristãs. No Evangelho segundo o Espiritismo você vai ver chamando Santo Agostinho, que era um platônico. Então aparece alguns desses pensadores que foram religiosos na época dentro dessa Bíblia. Que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma Bíblia também, né? Tá bom, gente? Então, Sócrates não xingou nenhum opositor. Sócrates não foi maledicente com ninguém. Foi condenado, ele sabia que ele estava certo. Não é? Não precisa desse revanchismo. Um pouco mais adiante, nós temos outro tópico, o tópico 6, que é o tópico que fala como ponto fundamental sobre o ódio. E eu coloquei o lobo mau ali para representar o ódio. Ficou legal, não foi? O ódio, de acordo com a doutrina, é o câncer da alma. Ele impede o progresso espiritual. O progresso espiritual, o espírito, ele progride, ele sobe essa escadaria, degrau por degrau. Quando se tem o ódio, nós estamos ancorados, estamos com peso preso, nós não evoluímos, nós não progredimos. Quanto mais ódio presente nas nossas almas, menos progresso espiritual. Temos que abdicar desse sentimento a todo instante. Ok? Origem do ódio. Ele vem do orgulho, ele vem do egoísmo, ele vem da mágoa, ele vem da vaidade, ele vem do ressentimento. Todos os sentimentos ruins são um alimento do ódio. E o perdão, como libertador interior, não é? É a pessoa que tem muita, vamos dizer assim, a pessoa que tem muito ressentimento dentro dela, você consegue perceber essa pessoa ter ressentimento quando você olha para a pessoa. Ela sorri muito pouco, nada da vida dela é agradável, nem as coisas agradáveis são agradáveis. Conhecem pessoas assim? Eu conheço várias assim. Pessoas que não dão um sorriso, que não se agradam com nada. Um dia desse, estava em sala de aula, aí uma menina, aluna minha, passou por mim e falou: bom dia, professor. Bom dia. Eu tenho o costume de entrar na sala, dar bom dia, e tem uns que estão acordando ainda em sala de aula, eles não me respondem. Aí eu saio da sala. Aí eu entro de novo: bom dia. Até todos me darem bom dia, eu entro e saio várias vezes. Todos me dão bom dia, porque estão acordados, né? E aí essa menina passou, me deu bom dia, e ela estava... Eu falei: o que foi? Ela falou: eu dei bom dia para uma pessoa que estava lá, que trabalha na escola, que estava na portaria, ela não me deu bom dia. Ela nem olhou para minha cara. Eu falei: mesmo, é. Ela sentiu isso. Aí quando saiu, eu fui lá, falei com uma pessoa, falei: pô, te deram bom dia, hoje você não respondeu. Ah, eu estava de mau humor aqui, eu tive a notícia ruim. Eu falei: mas as pessoas não precisam ter isso, né? Se o teu dia está ruim, não faça do outro também um dia ruim. Aí depois a menina passou de novo para ela: bom dia, desculpa. Ah, tá. Me levou a coisa. Ok? Então o perdão, nós estamos muito em dívida com isso, né? Com o perdão. Perdão é uma coisa necessária o tempo todo, gente. O tempo todo. O perdão talvez seja perdoar, talvez seja o maior ensinamento de Cristo. Quando eu discutia isso com esse professor, o professor Machado, né? Eu falava para ele assim: tem lá no Evangelho de Jesus Cristo: amai ao próximo como a ti mesmo. Quando ele fala amar ao próximo, ele não está falando para amar o que está aqui bem próximo de tu, não. Entendeu? Nem para amar o teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe. É fácil amar o pai, a mãe e o irmão. É ou não é? É fácil.
Amar ao próximo, ele está falando de amar ao outro. Quem é o outro? É aquele que eu não conheço, é aquele que eu não sei quem é aquele que está passando por algum problema, é uma pessoa áspera, mas ele está passando por um problema que você não conhece, por isso que ele é áspero. Uma pessoa que está com dificuldades, e talvez uma palavrinha só que você diga para ela mude tudo. Você precisa de ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? Você faz muito isso. Leva alimento, leva o agasalho, mas você leva ouvir. Tem muita gente que só vai para ser ouvida, não tem? Sim. Ouvir é caridade, gente. Quantas pessoas não são ouvidas? Quantas pessoas na nossa sociedade não têm lugar de fala? Sabe o que é o lugar de fala, né? É aquele lugar na sociedade que você pode parar e falar e você tem certeza que as pessoas vão te ouvir. As mulheres, há pouco tempo, têm um lugar de fala. Antes elas não tinham lugar de fala. Não é verdade? Negros, afrodescendentes, indígenas, homossexuais, transexuais. Tem uma moradora de rua lá no Gama. O nome dela, eu não sei o nome verdadeiro dela, mas ela se autodenomina como Liza. E um belo dia ela estava de short e camiseta, ela é uma transexual. Ela estava de short e camiseta, e eu estava num barzinho, um restaurante lá perto de casa, e ela chegou e pediu uma pinga. Aí eu falei, uma pinga? Eu estou com muito frio e como você não tem um casaco para me dar, eu imagino, me dê uma pinga, que me esquenta. Eu dei a pinga para ela. Aí ela me agradeceu, falou, como é seu nome? Eu falei, Alan. O que é que você faz? Eu falei, sou professor de filosofia. Ela falou, quem você gosta mais, Nietzsche ou Schopenhauer? Eu falei, Nietzsche. Ela falou, mas Schopenhauer é fascinante. Começou a conversar comigo. Eu falei, como você conhece esses autores? Ela falou, eu sou formado em sociologia pela UNB. O que você está fazendo na rua? Meu pai é militar, ele não admite que eu seja homossexual, que eu seja transexual. Me expulsou de casa. E daqui eu não consegui sair mais nunca. O pai não amou nem o próximo, né, que era filho. Cadê o perdão? Quer dizer, não merecia nem perdão, né? Foi uma escolha, cara. Sexualidade não é caráter. Sexualidade não define caráter. Eu tenho um professor que é homossexual, ele é ruim porque é homossexual? Não. Um jogador de futebol que é homossexual? Não. Mas ela mora na rua, ela passa diversas necessidades. E eu acho que para retornar à vida dela, ela teria uma grande dificuldade hoje. Uma enorme dificuldade. Primeiro que ela não tem mais documento nenhum, né? Isso se perde. Uma pessoa assim não pode se candidatar a uma vaga de emprego. Você reside onde? Na rua. Como que é isso? O amor da família que ela esperava para dar apoio não apareceu. Apareceu num lugar e se logo uma ruim, lógico. Eu imagino como está o interior desse pai que não a aceitou. O que dizem os Espíritos? Amar o inimigo é um triunfo da caridade cristã. O Cristo, ele veio no momento da história em que as pessoas não sabiam o que era caridade. Caridade é amar o outro, aquele que não é o teu irmão, teu pai, tua mãe, teu tio, é o outro. É aquele que é diferente de você. Amar alguém igual a você é fácil. Vocês convivem todos juntos. Amar o outro é difícil. E o Cristo veio trazer essa mensagem. Eu venho como o outro, ele veio como o outro. Ele veio um rei pobre. Um rei que não é filho de um outro rei, é filho de um marceneiro.
Como você pode ser o rei se você é filho de um marceneiro? O meu título não foi dado pelo que eu tenho, foi dado pelo que eu sou. Essa é a mensagem dele. Mesmo assim, ele foi morto. Mas ele falou: vim, vou ser morto. E vou mostrar para vocês que só a caridade faz a diferença. E qual foi a caridade? Ele perdoou aqueles que o condenaram. E por isso nós estamos falando dele até hoje. E vamos falar por muitos e muitos séculos dele. O verdadeiro perdão é não guardar rancor, nem desejar o mal. Guardar rancor não é perdoar. Ah, eu perdoei, mas não quero ver a cara daquela pessoa. Então perdoa. Perdoar é esquecimento. A ofensa feita pelo outro não reside mais em você. Meu pai, quando morava na Bahia, para estudar, ele teve que morar na cidade, na casa de um amigo do meu avô. E ele viveu na casa com alguns rapazes da idade dele, que meu pai considera como irmãos. E tem dois desses rapazes que não se falam há mais de 40 anos. Eles brigaram uma vez quando criança, quando adolescente. E desde a adolescência eles não se falam. E agora na pandemia um deles morreu. O irmão não foi no enterro. Em seguida a mãe morreu. Aí esse irmão, que não foi no enterro do outro, estava lá. Envelhecido e constrangido diante daquelas pessoas que estavam lá. Porque ele sabia, todos aqui sabem, que eu sou rancoroso, que eu guardei a mágoa, que eu deixei o rancor, o ódio, esse ressentimento vivo até o dia da morte do meu irmão. Tem pessoas que perpetuam isso, 30, 40 anos, sem falar com outra pessoa. Encarnações. É o que o capítulo fala, né? Você leva adiante isso para uma outra vida, é pior. Aquele irmãozinho, ó, ele volta para ti. Como fez comigo, né? Eu peço perdão toda noite. Não voltem, não me balancem de novo. É sério. Não é legal. O esquecimento do mal é um sinal de elevação moral e espiritual. Gente, é um exercício enorme. Esquecer do mal e elevar a moral e o espírito. William, quero passar um videozinho agora. Quero passar um vídeo para vocês. Eu conheço poucas pessoas que esquecem o mal que foi feito para elas e que sofreram muito mal e que perdoaram e se tornaram espíritos elevados. Eu vou passar a história de uma pessoa que fez isso. Ele não é brasileiro não, mas é uma pessoa que eu admiro muito porque ela fez isso acontecer, tá bom? O nome dele é Nelson Mandela, já ouviram falar? Posso pagar aqui? Você aguentaria 27 anos de prisão, não por um crime, mas por não ajudar a se privar. Você aguentaria ver sua filha crescer sem te ver, e saber que sua esposa foi humilhada em visitas negadas, dormir no chão frio, uma sentença que dizia para sempre. Nelson Mandela aguentou, mas o mais impressionante não foi o que ele suportou, foi o que ele se recusou a perder. Ele nunca perdeu a esperança. Esse vídeo é uma produção de Midnight Dominion. Nelson Mandela nasceu em 18 de junho de 1918, em Mvezo, uma pequena vila na África do Sul. Antes da prisão, antes do poder, antes de se tornar símbolo. Ele era só um menino descalço, numa aldeia esquecida do mar. Seu nome de nascimento? Rorilara. Significa aquele que balança os galhos da árvore. Mas o que ele balançaria mais tarde seria o próprio mundo. Mandela cresceu vendo o povo negro andar de cabeça baixa. Viu o sistema dizer: você nasceu do lado errado da cor. Mas ele se esforçou, lutou e com muita dificuldade conseguiu estudar. Formou-se em direito. E quando viu a lei ser usada não para proteger,
mas para oprimir, ele decidiu não se calar. Organizou protestos, desafiou o regime, falou alto demais, num país onde vozes negras eram apagadas. Então, silenciaram a dele. Mandela foi preso, sem alarde, sem julgamento justo, sem chance de defesa. Foi enviado para a Ilha Robben, uma prisão isolada, cercada de grades, mar e esquecimento. Em uma cela de 5 metros quadrados, ali, ele perdeu quase tudo, inclusive seu nome, pois agora ele era apenas o prisioneiro 466/64. Durante o dia, era levado para Belém. Era obrigado a trabalhar. Passava os dias quebrando calcário. O pó entrava nos pulmões. O sol rachava a pele. A dor nas costas nunca passava. Por anos, nem um colchão tinha para dormir. Foi só em meados dos anos 70, mais de uma década depois, que a Cruz Vermelha interveio. E o governo permitiu camas. Mas até lá, Mandela dormia em uma esteira no chão de pedra, como se fosse menos que humano, como se não tivesse alma. E mesmo assim, ele não desistiu da vida. As cartas da família chegavam, rasgadas, censuradas, cortadas. Uma única visita de 30 minutos, a cada 6 meses, sem toque, sem abraço. Os livros eram permitidos, mas vigiados. Cada página monitorada, cada palavra medida. E ainda assim, a cada dia ele aprendia mais, ficava mais forte. Tudo que deixavam entrar, ele absorvia. Fortalecia a mente enquanto tentavam destruir o corpo. Foi só em 1984, mais de 20 anos depois, que Mandela pôde finalmente tocar a mão de alguém da própria família. Mesmo assim, ele seguiu, pensando, planejando, esperando. Enquanto o mundo esquecia seu rosto, seu nome crescia. Nos anos 80, a pressão internacional explodiu. Governos romperam com a África do Sul. Cantores, ativistas, estudantes gritavam: libertem Mandela. E então o regime percebeu: se quisessem paz, teriam que libertá-lo. Em 11 de fevereiro de 1990, depois de 27 anos, os portões da prisão se abriram e um homem magro, de olhar firme e cabelo grisalho, caminhou rumo ao impossível. Mandela saiu da prisão, sem rancor, sem ódio, sem vingança. Ele queria reconstruir o país sem segregar, caminhando com aqueles que lhe tiraram tudo. 4 anos depois, ele não voltou da cela. Ele entrou no coração do país. Foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Mas Mandela não buscava um cargo, ele queria paz. E ele não começou falando, começou mostrando. Colocou negros e brancos em cargos do governo. Manteve funcionários do antigo regime ao seu lado. Até seus guarda-costas foram contratados sem segregar. E quando perguntavam por quê, ele respondia com a própria presença: se eu posso confiar, vocês também podem. E então fez o impensável. Abraçou a seleção de rugby da África do Sul. Um time símbolo da elite branca, odiado pela população negra. Mandela apareceu com a camisa da seleção, abraçou os jogadores e disse ao povo: esse time também é nosso. Em 1995, na final da Copa do Mundo, em pleno estádio, o povo branco aplaudiu Mandela de pé. Negros e brancos torceram juntos, vibraram juntos, venceram juntos. Não foi só um jogo, foi um gesto de conciliação. Uma nação agora unida, remendada por aquilo que antes causava suas cicatrizes. Ele não venceu com força, venceu com clareza, com disciplina, com a paz de quem enfrentou a escuridão e saiu carregando luz. Mandela não queria aplausos, queria mudança, e conseguiu. Não por sorte, mas porque entendeu uma verdade simples que poucos têm coragem de rever. É impossível vencer quem nunca perde a esperança. É uma bonita história?
ainda mais um comentário aqui. O Mandela, durante 27 anos, ele não era só colocado nas pedreiras para trabalhar. Ele apanhava de 2 guardas todos os dias. Quando ele se tornou presidente, ele fez um banquete para receber todas as autoridades. Ele colocou 2 cadeiras do lado dele. E ele pediu para trazer os 2 guardas para sentarem do lado dele. E aí as pessoas perguntaram: por que você fez isso? Porque eu quero ensiná-los a perdoar. Essa é a história, né? Esse é um dos homens que mudou a história do nosso tempo. Obrigado pela paciência. A gente agradece.